Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. Que bom a gente poder, no louvor, dizer para Deus que a gente quer orar. Não é? E o mundo agitado lá fora, ele segue seu caminho, mas a gente é guiado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tem refrigério para a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor, nosso pastor, nos alcançou. Nós vamos ler a palavra de Deus em Daniel capítulo 9, versículo 1, até o versículo 19. Eu vou ler numa versão que nós usamos na semana passada, que é aquela versão transformadora, NVT. Então, pode estar bem diferente da sua, mas é a palavra de Deus, fica tranquilo. Daniel 9, 1 ao 19. Todos encontraram? A leitura ela é extensa, mas é necessária. Então, não vagueie, não durma, não disperse sua cabeça. Fica ligado aí, por favor. Na palavra de Deus. Então diz assim: era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas a tua aliança por amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos os teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa da nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha, porque pecamos contra ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir tua voz. Por isso agora as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa do nosso pecado. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram. E, no entanto, não quisemos buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor, nosso Deus, foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para teu nome ao resgatar o povo do Egito, com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com toda a tua justiça, Senhor, desvia a tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e do teu povo.
Ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica, por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê nossa cidade, a cidade que leva o teu nome está em ruínas. Fazemos esta súplica não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam o teu nome. Que texto lindo. E que texto claro para nós, mostrando a oração de um servo de Deus numa situação muito delicada. Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje, a começar da chamada do louvor que tivemos, desde o início, na abertura do culto, é uma chamada de Deus para uma vida de oração. É uma chamada dele para a gente avaliar como está a nossa vida de oração. E aí eu quero fazer, a partir desse ponto de partida, fazer algumas considerações para nós aqui especificamente. Irmãos, não é à toa, não é sem propósito que o tema deste ano é Firmes na Fé, porque os dias são maus. Irmãos, isso não é protocolo que a gente faz no final do ano para dar um ano de motivacional. Nosso propósito é ser dirigido pela palavra. No ano passado, nós começamos um ano pensando que no princípio Deus criou todas as coisas e o pecado mexeu em todas elas. Mas a redenção que é em Cristo Jesus restaurou todas essas coisas. E nós temos visto no mundo em que vivemos as coisas da criação que Deus fez, especificamente na família, o tempo todo serem postas em xeque. Aí você vai dizer assim, então quer dizer que vocês fizeram uma reunião lá e o Espírito de Deus foi lá e falou, fala, prega assim. Não foi isso, mas foi direção de Deus. Este ano nós estamos aqui lutando para expor a palavra de Deus no livro de Daniel, porque de fato os dias são maus. E sabe por que Deus quer falar isso para você e para mim? Porque Deus não quer que a gente pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você e eu, nós nos esqueçamos do Evangelho, nos afastemos da palavra. Portanto, meus irmãos, Deus é o dono da igreja. E Ele está falando conosco o que Ele quer falar para você e para mim. Eu queria que nós estivéssemos atentos à voz do Senhor. Não que nós não estejamos. Não é isso, não. Muito pelo contrário. Mas para reforçar que devemos estar. Os dias são maus. E esses dias maus não acontecem só nas grandes instâncias, na questão governamental, internacional, na questão macro, mas ela toca a tua vida também. Ela toca a tua família, ela toca a minha família, ela toca o meu trabalho, ela toca o seu trabalho, ela toca meus filhos, nossos relacionamentos, nossos pais, nossos tios, nossos primos. Isso, o mal bate à porta e nós precisamos saber discerni-lo. Nós precisamos não apenas saber discerni-lo, vigiar contra ele. E não apenas saber discerni-lo e vigiar, mas rebatê-lo com a palavra e o Evangelho de Jesus. É por isso que Deus tem nos brindado. É por isso que Deus tem vindo ao nosso encontro com a palavra dele. Eu queria que a palavra de Deus nesta noite, como todos os outros dias, e pegar um gancho no que ouvimos de Deus na semana passada. Quando a gente se esquece que os dias são maus, irmãos, a gente não consegue ver as coisas que Deus nos deu como dádivas. Ficou claro para nós na semana passada isso. Deus nos deu família, trabalho, igreja, nos deu a salvação, em primeiro lugar a salvação, e nos deu Jesus. É um grande presente, mas sem uma vida de discernimento das coisas de Deus no dia mau, tudo perde sentido. A dádiva, teu marido quer um presentão para você lá na adolescência, sei lá, na juventude, hoje a tua mulher, vice-versa. O emprego que você viu a mão de Deus, Senhor. A gente perde a graça de ver as coisas como dádivas divinas. E a coisa mais triste é quando você tem uma coisa que é de Deus, mas você não vê como dádiva dele. Aí a gente vira um murmurador chato. Tudo é chato, tudo está errado, tudo está com problema. A gente não se encaixa em lugar nenhum, não se encaixa com ninguém. Tudo irrita.
Está faltando o Evangelho de Jesus. Está faltando a gente discernir o dia mal. O dia mal faz a gente ficar nervoso à toa. Faz a gente ficar irritado, magoar pessoas que a gente ama. O dia mal faz a gente não ver esperança onde tem esperança. O dia mal faz a gente não ver esperança nas coisas de Deus. A gente olha as relações, o trabalho, a vida e não consegue propor a vida pela lente do Evangelho. Falta fé. E a fé é a fé na palavra. Irmãos, os dias são maus, mas Deus está aqui. Deus está nele. Vivamos de acordo com o Evangelho. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é uma palavra simples, para a gente orar e para a gente viver pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então eu gostaria de fazer a meditação. Eu vou com vontade de rir, mas daqui a pouco eu falo por quê. Porque, vou falar já. Às vezes, quando a gente vai preparar a palavra, a gente fica angustiado, porque fala, como é que pode falar uma coisa dessa? Como é que eu vou falar uma coisa dessa? Aí eu lembrei do primeiro diálogos que a gente teve da semana passada. Aí, na pegada do diálogos, eu lembro que os irmãos amados mais novos, eles têm feito uma pregação em forma de pergunta. Aí eu falei, acho que eu vou arriscar. Vou tentar. Então, nós vamos fazer uma coisa mais objetiva em forma de pergunta, para a palavra de Deus ser mais objetiva no nosso coração. Mas a palavra de Deus para nós hoje é, Daniel orou. E como servo de Deus, você também precisa orar. Você ora no dia mal? Será que é a primeira coisa que a gente quer fazer no dia mal, ir aos pés do Senhor e dizer, Deus, eu só sei de uma coisa que eu posso fazer agora, orar. Orar e te ouvir pela palavra. Como você ora? Você ora? Com que constância você ora? Ou o dia mal é aquela coisa que você diz, pastor, eu não oro mais. Se tem uma coisa que o dia mal faz na minha vida é perder a capacidade de orar. Perdi, não tenho vontade, e não tenho nem vontade de pedir oração. Nem partilhar necessidade com outro santo eu tenho vontade. Diante disso, à luz do texto de Daniel, nós temos algumas coisas para pensar. Primeira delas, irmãos, a pergunta. A palavra de Deus, domingo após domingo, na tua leitura diária, aquilo que Deus falou, fala e falará, tem levado você a uma vida de oração? A palavra de Deus, nós temos... A pergunta é... Disso a gente pode dizer, será que a palavra de Deus ela tem sido um discurso, uma informação, mas ela não tem gerado ações a partir dela? E uma primeira, especificamente, a ação que a palavra de Deus tem a nos desafiar nesta noite é ouvir a palavra para falar com Deus e orar a partir da palavra a esse Deus. Onde está isso? Versículo 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelado ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então, ele compreendeu que vinha desgraça, que os dias eram maus. E o que é que ele foi fazer? Deixa eu orar. A palavra levou ele a orar. É simples isso, irmãos. A palavra de Deus para você, ela tem levado você a orar. Irmãos, orar no dia mal não é orar fingindo que está tudo bem. É dizer, Deus, eu tenho situações horríveis para expor diante do Senhor. Nem eu gostaria de vê-las, mas eu vou falar. Elas têm nome. O nome da minha situação, sabe qual é? Eu não quero nem falar, você coloca aí. O nome da minha situação é eu tenho um problema horrível. Eu tenho um problema horrível, que eu tenho que encarar não é meu, não está em mim, mas está na circunstância. Está diante de mim, na minha família, está no meu trabalho, está no meu ministério, pode estar na igreja. E como que Daniel olhou aquilo, estudou a palavra, e a primeira coisa que a palavra levou ele a fazer foi orar. Irmãos, a pregação da palavra de Deus, ela tem o propósito de fazer a gente orar. Quem é o crente que vive no dia mal e que subsiste nesse dia mal, que chega ao fim? É um crente poderoso? Não, é um crente fraco. É um crente frágil. É um crente cheio de dúvidas. É um crente que não sabe o que Deus vai fazer. É um crente que não está vendo Deus na situação, mas é um crente que sabe que o Deus da palavra é o mesmo. E que por causa dele vai orar. Não por causa da situação.
Daniel, ele meditou na profecia de Jeremias. Ele entendeu o plano do Senhor e a palavra levou ele a orar. Por que é que a gente precisa orar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a palavra ela nos desafia a um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, ela nos desafia a chegar diante dele e dizer assim, Deus, o Senhor já sabe de tudo, mas eu preciso falar. Mulheres. Não é assim, pelo menos com a gente, você já sabe, mas eu quero falar. Eu preciso falar. Aí a gente tenta dar uma resumida. Às vezes as mulheres vão falando, mas assim, por exemplo, a minha mãe e a Mariu. É assim, assim, assim. Então a situação é essa. Bom, acabou, já definiu, né? Não, mas tem mais uns detalhes que você precisa entender. Tá bom, qual é o nome do problema? Irmãos, o exercício da oração não é o exercício de falar. Não é o exercício de falar e querer uma mágica, que é a alegria de dizer, eu tenho o Senhor como meu amigo, meu companheiro. Eu quero partilhar minha necessidade com o Senhor. Eu quero dividir, eu quero falar de coisas que eu não tenho resposta. Eu quero falar de coisas que me angustiam, eu quero abrir meu coração para o Senhor. Eu tenho dúvidas a teu respeito. Eu tenho questões com o Senhor, e eu preciso dividi-las com o Senhor. Não é demais isso? Esse é o nosso Deus, amigo presente. A palavra deve nos levar a rasgar o coração diante dele. A palavra tem te levado a orar. Ou a gente dicotomizou, eu vou à fonte para ouvir a palavra de Deus. E aí eu sigo a parte, orando ou não orando. Segunda pergunta desse texto para nós. Qual é a tua motivação quando você ora? Qual foi a motivação que levou Daniel a orar? Já disse isso em tempos atrás, à luz do livro de Daniel, que muitas vezes a gente acha que a gente não pode chorar as nossas necessidades diante de Deus. Mas o que levou Daniel a orar em primeiro lugar foi, Deus, eu posso falar com o Senhor sobre as minhas necessidades? Por quê? Porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que, por fazer uma aliança, o Senhor com o homem, o Senhor sabe que nós somos falhos. Deus sabia, Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu, ele criou e ele já sabia, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Jesus sempre foi Filho Redentor. Mas Deus sabe que por nós sermos falhos, ele ainda assim decidiu fazer aliança com a gente. E ele permanece fiel a essa aliança, porque ele é fiel a ele, apesar de nós errarmos. Daniel estava ali vivendo a desobediência do povo. E detalhe, ele mesmo não errou. Ele mesmo sempre continuou com a lei bombando no coração dele. Ele estava ali fiel, orando na Babilônia ou em Jerusalém, em qualquer lugar, ele estava fiel ao Senhor. Mas ele sabia que os seus antepassados, o texto deixou muito claro isso para nós, e alguns dos que viviam com ele abandonaram. A palavra diz, mas eu não vou fazer. A palavra está falando, mas eu prefiro me seguir. Mas ele não, ele continuou fiel. Mas ele sabia que para Deus tratar o povo, por Deus ser fiel a ele mesmo e ser um Deus de aliança, ele não vai fazer o povo andar na vontade dele de qualquer jeito, tem que tratar. E aí o povo teve que ir para o cativeiro. Mas mesmo lá no meio do pecado, o povo caído no cativeiro, ele orou, gente, olha que demais. E ele orou e disse, Deus, nós estamos necessitados. Nós temos necessidades e nós viemos aqui orar, porque o Senhor é o Deus que fez aliança com a gente. Apesar de nós, o Senhor é Deus. Apesar de nós ousamos orar. Irmãos, é a coisa que a gente menos faz quando a gente cai em pecado. Quando a gente desobedece, a primeira coisa que eu não vou nem chegar perto da presença de Deus, e quando chega, já chega com aquela autocomiseração. Senhor, eu sou podre, canalha, não devia estar aqui, me lança fora da tua presença. Onde está o sacrifício de Jesus, que é eterno? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele não vê você, ele vê Cristo, Filho.
E ele diz, ele é pecador, mas o filho propiciou o pecado desse camarada, do cristiano, do fulano, do ciclano. E hoje, quando eu olho para ele, eu não vejo ele, eu vejo o meu filho. O meu filho é santo, o meu filho é perfeito. Irmãos, a motivação para a gente orar ao Senhor é chegar diante dele e dizer, eu tenho necessidade neste momento da minha vida. Nós temos necessidades reais e precisamos chorá-las diante de Deus. Eu quero dizer que a igreja, no momento do louvor ou no momento da nossa liturgia, é um momento que a gente canta numa atitude de oração. Eu fico preocupado com isso. É uma chamada para nós. O culto começou, você tem que estar aqui no louvor numa atitude de oração e proclamação da palavra. Você tem que estar aqui dizendo, Deus, eu quero que a minha mente e meu coração esteja cantando a palavra de Deus e ore. Quando o hino é louvor e é oração, eu quero cantar numa atitude de oração. E mais do que isso, irmãos, igreja, este nosso ajuntamento aqui é um lugar que a gente pode chorar diante de Deus as nossas necessidades. Esse nosso ajuntamento aqui não é um ajuntamento de pessoas que tudo vai bem na vida. Não, tem coisas que a gente está aqui dizendo, socorro, Jesus. O Senhor se calou e não fala nada. O Senhor pôs uma interrogação diante de nós e não fala nada, não faz nada, não age. Às vezes ele age rapidamente. E aí a gente chega, nossa, eu não posso nem ir lá na igreja porque eu vou ser o derrotado. Não, o culto é o momento da gente chorar as nossas necessidades e dizer, Senhor, eu estou quebrado. Senhor, eu estou em dúvida. Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou sem forças. Senhor, eu não consigo continuar. Perdeu sentido a vida para mim. Eu preciso voltar para o Evangelho. Não sei nem como orar por mim. Eu estou no meio do sofrimento, perdi perspectiva. Mas eu queria que o Senhor me desse a liberdade de chegar diante do Senhor e chorar as minhas necessidades. Irmãos, é sair de casa dizendo, Deus, não só aqui, mas eu queria dizer que o nosso ajuntamento aqui é um ajuntamento de pessoas que são necessitadas, que precisam de Deus e não tem medo de dizer para Ele, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero dizer que eu preciso de Deus. A gente acha que dizer que precisa de Deus é fazer campanha de teologia da prosperidade. Não é, não. A gente não está aqui para barganhar com Ele, a gente não está aqui para fazer sinal e teste. Nós estamos aqui por causa dele, Ele fazendo ou não fazendo, mas porque Ele é Deus, a gente precisa dizer para Ele, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para continuar desempregado. Eu preciso do Senhor para continuar solteiro. Eu preciso do Senhor para continuar casado. Eu preciso do Senhor para continuar sendo pai. Eu preciso do Senhor para continuar fazendo a tua obra. Não quero viver sem... Eu tenho necessidades. E eu vim expô-las ao Senhor, porque eu quero passar por cada uma delas com o Senhor. Irmãos, orar pelas nossas necessidades nos faz perceber que o nosso Deus é um Deus presente na hora da angústia, como disse o salmista. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Será que a gente conta com essa ajuda e essa companhia auxiliadora divina de dizer, Deus, eu quero auxílio na hora da angústia. Eu tenho angústia. Eu quero chorar as minhas angústias diante do Senhor. Quero chorar minhas tristezas diante do Senhor. Eu quero expor as minhas necessidades para que aquilo que está lá em Filipenses, que diz que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarda a mente e o coração. Qual é a sua motivação a orar? Talvez você diga assim, eu gosto de orar perto do irmão tal, porque ele ora bombando. Ele é motivado para orar. Ele vai, o tom de voz dele vai lá em cima, ele emenda uma frase na outra, não dá o intervalo da respiração. E orar perto do irmão que está triste, não, se eu juntar eu e ele, meu Deus, vai ser ó dia, ó vida, ó azar. Oração não é motivação, irmãos. Oração é fé na palavra. Oração é dizer, Deus, não tenho força para abrir a boca.
Eu não tenho coragem de levantar os meus olhos. Mas eu vim, ainda que com gemidos, eu vim gemer diante do Senhor. Eu não sei verbalizar. Eu não sei o que verbalizar. É nesses momentos de oração que a gente fala das nossas necessidades e diz, Deus, não tem nada na minha vida que o Senhor não saiba. Não tem um pecado meu que o Senhor não conheça, que não está confessado, uma fraqueza que eu não tenha chorado diante do Senhor, um medo do futuro que eu coloquei, uma coisa que me dá alegria, uma esperança em coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, ou a minha esperança no Evangelho de Cristo Jesus. Tudo o Senhor sabe. É bom saber que o Senhor sondou meu coração. É bom saber que o Senhor definiu meus caminhos. É bom saber que o Senhor me encontrou e foi, você está aqui. Irmãos, orar não é só falar, orar é ouvir. Orar é ouvir Deus dizendo, é assim que você está. Você está orando por isso que está reinando no teu coração. Por isso, orar sobre as nossas necessidades. Muitas vezes a gente vai orar e vai dizer, mas eu estou preocupado com isso. Meu coração está apegado a isso. Meu coração está sofrendo por causa daquilo lá. Onde está o Evangelho nisso? E aí, na oração, você se descobre e fala, meu Deus, me transforma, Senhor. Meu Deus, põe Jesus aqui. E nesses momentos de oração que a gente diz, Deus, muito obrigado pelo privilégio de orar. Muito obrigado porque eu posso ler a palavra me leva para orar, e também olhar o dia mau, e o dia mau nos leva a chorar as nossas necessidades diante de Deus. Só que tem um detalhe, quero dizer isso aqui especificamente para vocês, para mim. Irmãos, chorar as nossas necessidades diante de Deus é um ato de humildade. É um ato de humildade. Você já parou para pensar que admitir diante de Deus que você espera dele uma coisa? Eu queria que você pensasse aí. Eu estou pensando aqui. Pensa numa coisa aí que você é uma necessidade sua. Se ela é santa ou não, Deus é que vai mostrar para você. Mas você tem coragem de chegar diante dele e dizer, eu quero pedir isso para o Senhor. Quantas vezes a gente tem medo de admitir? Medo de se humilhar para ele e dizer, eu vim pedir para o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente quer pedir para quem tem grana, para médico, para um monte, mas a gente não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer, eu queria que o Senhor fizesse isso. Eu queria que o Senhor fizesse isso. E se o Senhor não fizer, eu queria saber que é a tua vontade não fazer. A gente tem medo de ouvir isso de Deus. Muitas vezes a gente tem medo de ouvir diante de Deus, e aí vai levando a vida com a necessidade. Só que necessidade precisa ser exposta. Necessidade precisa ser chorada. Necessidade precisa ser encarada em oração. E necessidade não é, Deus não vai expor a nossa vida para os outros, mas a gente expõe a nossa vida para Ele. São as reservas das nossas coisas, da nossa vida, que a gente chega para Ele e diz, eu vim colocar isso diante do Senhor. Irmãos, isso é libertador. É um ato de humildade você cumprir aquilo que está no Pai Nosso. Pai, me dá o pão de hoje. Eu tenho necessidade dele e eu vim pedir para o Senhor. Irmãos, é um ato de humildade chegar para Deus e dizer, me dá o pão. Me dá o sustento. É um ato de humildade. Mas o nosso coração, às vezes, não queria pedir o pão, não. Chorar as nossas necessidades diante dele é dizer, eu reconheço que se eu tiver pão, ele vem da tua mão. E eu vim pedir. E eu posso pedir, porque o Senhor pode dar. Se o Senhor não quiser dar, eu sei que eu vou aprender a passar pela falta. Mas eu vim pedir o pão. Irmãos, nós precisamos aprender a pedir as nossas necessidades. Isso aqui é teste da nossa espiritualidade. Às vezes dá uma ira, né? A gente vai conversar com alguns irmãos. Irmão, eu queria falar uma coisa para você. Vamos orar. Aí lá, irmão, não é para orar. Só queria falar. Mas vamos orar. Orar não significa que Deus vai fazer. Orar significa que a gente precisa aprender a chorar isso diante dele. Vamos entrar na presença dele. Vamos viver na presença. A gente já vive diante dele. E na presença dele a gente pode chorar as nossas necessidades. Imagine Daniel na Babilônia, sem pecado, vendo o pecado do povo, no cativeiro. Deus, eu vim orar. É a necessidade do teu povo. Irmãos, terceira e última pergunta. De que forma você deve orar? A primeira é se a palavra leva você a orar. A segunda é qual é a sua motivação para orar. E a terceira é de que forma nós devemos orar. Versículo 3, quando ele fala de jejum, pano de saco,
cinzas. Oração e jejum. Ele está dizendo aqui, a minha oração não é um ato externo, mas é um dobrado coração. Esses elementos de pano de saco, cinza e o jejum são coisas que você faz no físico. São coisas que você faz exteriormente, mas à luz de Mateus 6 é aquilo. Quando você for orar e jejuar, entra lá no teu quarto e dobra o teu joelho, fala com Deus, que Ele te vê em secreto. É o ato externo de se trancar, de se dobrar o joelho ou não dobrar o joelho do coração, orar em voz alta, em voz baixa, sem mexer a boca ou mexendo a boca, não sei, mas é o fato de dizer, interiormente, eu preciso falar com o Senhor. E aí tem um outro detalhe, que a partir do versículo 4, ele vai até o final do versículo 19. Ele tem necessidade, mas ele não ora com base na sua necessidade. Ele não ora só dizendo, Deus, eu vim ficar mais nervoso porque a necessidade está diante de mim. Eu tenho necessidades, eu vim chorá-las diante do Senhor, mas o que me leva a orar é teu caráter santo. E aí ele diz, o Senhor é justo. Ele foi orar porque Deus é justo. Ele foi orar porque Deus é justo, e dizer que Deus é justo significa que Deus é íntegro, absolutamente. Ele não vai falhar. Se ele diz que tem que obedecer, tem que obedecer. Se diz que não é, se desobedecer, a gente fica vulnerável ao ataque, no caso de Israel, das nações vizinhas, isso acontece e aconteceu. Todas as vezes que Deus cumpre aquilo que Ele fala, Ele é justo. Ele está certíssimo de fazer isso. Ele está certíssimo de fazer aquilo que perante os nossos olhos parece injusto. Como que o Deus da Bíblia, um Deus de amor e misericórdia, permite que o povo seja levado escravo, preso para outro lugar? Depois de tanta libertação que fez do povo lá no Egito. Mas olha que coisa linda. Daniel vai orar com base em Deus, Deus é justo, por isso Ele é fiel, e ele diz, o Senhor é o nosso Deus. Nós erramos, mas o Senhor continua sendo o nosso Deus. E nós, errados e desobedientes, mas continuamos sendo teu povo. Nós tínhamos a tua bênção. E por desobedecermos, provamos a ausência dela. Teu juízo. Mas até nesse juízo, a gente continua vendo que o Senhor é Deus sobre nós. Irmãos, quando você e eu, nós erramos, é a justiça de Deus que tem que chegar diante romper o nosso coração, para a gente chegar diante dele e dizer, Deus, eu vim aqui, eu desobedeci, mas eu posso te chamar de meu Deus ainda, e eu tenho que dizer que eu sou teu povo. Dá um jeito em mim. Eu não segui a tua palavra, mas eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus. Irmãos, o caráter de Deus deve nos fazer orar. Muitas vezes a gente olha para nós e a gente pode dizer assim, mas eu não vou orar, porque eu estou sujo. Eu não sou digno de orar porque eu desobedeci. Eu não sou digno de orar porque eu estou fora de Deus. Mas é com base no caráter de um Deus que é justo e fiel a Ele mesmo, e que, sendo justo e fiel a Ele mesmo, que permitiu que nós provássemos a ausência da sua bênção, porque nós nos afastamos da palavra dEle, ainda assim, Ele continua sendo nosso Deus. É a linguagem do salmista no Salmo 119, versículo 176, quando ele diz, eu me desgarrei como uma ovelha. Eu me desgarrei. Esqueci o pastor. Saí do aprisco, estou fora. Estou longe, o aprisco está lá e eu estou aqui. E aí o que ele ora? O último versículo desse salmo. Procura o teu servo. Vem me buscar. Porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Eu não cumpri nada. Eu pulei fora. Mas eu não me esqueci. Só que eu não sei voltar. Não sei o caminho de volta. Eu me desgarrei. E ovelha não busca pastor, é o pastor que tem que vir aqui buscar a ovelha. Vem procurar teu servo, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Isso é orar com base na justiça de Deus, dizendo, Deus é verdade, eu me desgarrei.
O povo estava desgarrado na Babilônia, por culpa deles, com culpa e vergonha, que é o pagamento do pecado. Mas Daniel pôde orar. O Senhor continua sendo nosso Deus, vem buscar. Tira teu povo daqui. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, por mim, é Deus. E Ele, irmãos, não é fiel a você, Ele é fiel a Ele mesmo. E a justiça dele, ainda que ela bata na nossa cara, a gente pode olhar para ele e dizer, meu Deus, o Senhor é justo, mas o Senhor justo me faz louvar a tua justiça, dizendo, eu tenho um Deus que é justo. Procura o teu servo. Eu não sei se isso te deixa feliz, mas, irmãos, quero dizer para vocês que a gente pode passar a luta que tiver que passar, até os nossos erros e pecados, mas a gente poder chegar diante de Deus e dizer, chegar diante dele e dizer, o Senhor é um Deus justo e fiel, procura o teu servo. A justiça de Deus deve nos atrair a Ele. Agora, mesmo quando a gente está em pecado, a gente está caído por causa dos nossos próprios erros, como é que Ele trata a gente quando a gente erra? A gente deve orar quando a gente está assim? Sim. Irmãos, prestem bastante atenção. Deus mandou os profetas para falar com aquele povo. Deus mandou vários profetas para falar. E o povo ouviu a voz de Deus. Mas eles não quiseram obedecer. Deus mandou a palavra para trazer aquele povo de volta. E o povo não ouviu. É o que está lá do versículo 5 até o versículo 11. O povo não ouviu. Eles não podiam dizer, a gente não sabia o que tinha que fazer. Deus foi claro. Deus falou abertamente o que era para a gente fazer. Mas ainda assim, ouvindo a voz de Deus, o povo preferiu pecado, erro, maldade, rebeldia, não ouvir, obedecer e transgredir. Irmãos, o povo fez isso e você, a gente faz a mesma coisa. A gente zomba às vezes da palavra. A palavra fala assim, amar o Senhor sobre todas as coisas. A gente diz, imagina, isso aí é coisa de quem crente da época passada. Ninguém mais ama a Deus sobre todas as coisas. Os crentes estão tudo vendido. A gente diz assim, a palavra de Deus diz assim, sobre tudo que te deve guardar, guarda teu coração, porque do coração procede as fontes da vida. A gente não para ouvir a voz de Deus ecoar no nosso coração, para Deus mostrar o que está no nosso coração. A gente não quer. Eu tenho batido isso aqui, a gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente está entuchado de Bíblia. Ninguém pode dizer, Deus não tem falado. Aquele povo não poderia dizer, Deus não apontou o caminho. Eles estavam recheados da palavra de Deus, cheios, transbordantes, mas não obedeceram. E eu e você, a gente faz a mesma coisa. Na hora da obediência, irmãos, é aquela coisa assim, você está sentindo ira, você fala, eu não vou perdoar, não, eu vou dar lugar para minha ira. Não vou ser tonto. Você está na crise da ansiedade, eu não vou nada jogar essa ansiedade sobre o Senhor, ele não sei se ele vai cuidar, então eu vou cuidar de mim. Deixa eu pegar um plano B. Me resolver a minha crise de ansiedade. A gente sabe, mas entre o saber e agir, irmãos, tem um vácuo. Desde sempre, se não for pela graça de Deus, a gente fica com a Bíblia e o vácuo. Entre a palavra e a ação. Mas hoje, a gente deve orar ao Senhor pedindo a Ele, Deus me dá obediência. A obediência tira o vácuo. Deus disse, eu vou fazer. Deus disse, eu quero cumprir. Deus falou, eu vou falar, vou fazer. E por quê? Porque Ele é Deus, e Ele pode falar. E eu tenho obrigação de fazer. Porque o que Ele fala é certo. Só por isso. Irmãos, Deus nessa noite nos trouxe aqui para a gente tirar o vácuo entre o que Ele fala e o que a gente faz. Para a gente sair daqui hoje dizendo, Deus, eu não quero ser tardio para obedecer. Eu quero ser humilde para ouvir. Eu quero ser pronto para ouvir. E eu quero ser pronto para agir. Podre, falho, no pecado, zoado, bagunçado, detonado, quebrado, mas eu quero fazer. E eu quero fazer só por uma razão, porque Deus falou. E numa atitude de fé. Será que nessa noite a gente pode fazer isso? Para Ele.
Irmãos, aquele povo ouviu a palavra e não fez. O que é que aconteceu? Pecado, vergonha e dispersão. Toda vez que a gente ouve a palavra, mas não faz o que a palavra diz, automaticamente a gente fica fraco para manter o que Deus colocou. Aí tudo perde sentido. A dádiva não é dádiva. Aí vir para a igreja, ter igreja, seguir Jesus, é um fardo, é um problema. Tudo é chato, perdeu sentido, está na mesmice, eu não consigo ajustar a minha vida, eu não consigo mais, a gente não consegue mais colocar Deus como primeiro lugar nas coisas da vida. E aí tudo, a gente vai vivendo apagando incêndio. O que apareceu para resolver hoje? Resolve. E aquilo lá? Amanhã. E a vida com Deus? Depois, Deus sabe que não dá para priorizar nada. Eu estou vivendo apagando os incêndios. Irmãos, vamos pôr a palavra de Deus em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A única coisa que a gente tem que sair de Deus, eu não negocio na minha vida o Senhor. O lugar que é do Senhor é teu e ali é intocável. A gente é o que mais quer tocar. Não, isso aqui eu não mexo. Porque eu sei que a minha vida depende disso. Ele é o sustentador da vida. Mas a gente se perde em prioridades, e aí dispersa. Dispersa. Não consegue mais ter estabilidade nas coisas que Deus colocou. A ponto de ir para o cativeiro. Mas a coisa mais bonita nesse texto é que Daniel, ele mesmo sem culpa, sem ter vergonha nenhuma, porque ele não pecou, ele assumiu a culpa e a vergonha do povo. Mas não porque era Deus para fazer isso, mas apontando para Jesus. Olha, vai ter um. Nós erramos, vocês erraram. Ele chega diante de nós erramos. Eu não errei, mas nós erramos. E eu vim aqui orar. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. Hoje a gente pode chegar diante de Deus e dizer, eu errei. Eu errei. Só que a culpa do meu erro e a vergonha do meu erro não está sobre mim. Está sobre o Filho de Deus. E é por causa dele que eu vim orar na tua justiça. Deus justo, trata comigo. E a tua justiça foi aplicada para ele lá. E é por causa dele que eu estou aqui na tua presença limpo para comparecer diante do Senhor. É na justiça de Deus que estava a esperança de Daniel. Deus, teu povo errou. Teu povo está cheio de culpa e vergonha, que é o pagamento do pecado. Mas o Senhor é aquele que leva sobre ele mesmo a nossa culpa e a nossa vergonha. E por causa da justiça de Deus, que o mesmo Deus que é justo se revela como um Deus misericordioso, a gente pode comparecer na presença dele e dizer, eu me desgarrei, desobedeci, o Senhor falou e eu não fiz. E eu me dispersei do Senhor. Mas o Senhor é justo, e a tua ira caiu sobre o Filho. E por causa do Filho, eu tenho livre acesso à tua presença. Transforma a minha vida. Eu não quero mais ouvir e não obedecer. Eu quero ouvir e fazer. E aí ele orou, apelando para a glória do nome de Deus, se apoiando na promessa de que Deus mandaria Jesus. E ele foi motivado a orar por Deus ser Deus, e não porque o povo estava em pecado. Isso é um ato de fé. Nessa noite eu não sei quais são as posturas do teu coração, quais são os problemas da tua vida, ou mal sei os da minha. Mas nós estamos aqui diante de um Deus que ouve a nossa oração. Irmão, se a gente ouvir essa palavra e não tiver coragem de ouvir e orar com base em Deus, chorar as nossas necessidades diante dele e dizer, é difícil admitir que eu tenho necessidade disso. Nós estamos falando dos pedidos que a gente não quer que ninguém saiba. Mas são coisas que a gente traz no nosso coração e que nos fazem sofrer. Mas jogar isso aos pés de Deus e dizer, está na tua mão. O Senhor faz o que o Senhor quiser. É um ato de humildade, um ato de que a gente se deixou ser quebrantado por Deus. Por isso, nessa noite, vamos orar. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele quebrante o nosso coração. Deus quebrante o nosso coração. E mostre quais são as nossas reais necessidades. Que Deus também nos dê graça para a gente ouvir a palavra dEle e não tardar para obedecer.
Mas se a palavra de Deus falou, que a gente seja pronto para cumprir. O Senhor falou, está falado, eu quero fazer. E se nós estamos aqui caídos, no cativeiro, a gente ouviu a voz de Deus, a gente pode orar, mesmo que em pecado, por Deus ser Deus. Orar com base no caráter dele. Queria te convidar a ficar em pé. Como a gente cantou no louvor hoje, que quando a gente ora, Deus nos encha dele e transforma a nossa vida. Que a palavra de Deus nos leve a uma vida de oração ao Deus da palavra. Que a gente saiba colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E que a gente não tenha o vácuo entre a audição da voz de Deus e a ação do nosso coração. Mas que a gente tenha um ato de fé dizendo, a palavra diz, eu vou contra mim mesmo. E vou fazer o que a palavra diz. A palavra é a razão, irmãos. Eu queria que nós orássemos pedindo ao Senhor que quebrante o nosso coração, porque isso não é uma coisa que você pode fazer. Você não pode chegar diante de Deus e dizer, eu vim aqui me quebrantar. Mas nós temos que pedir para Ele. Quebranta o nosso coração. E a oração deve começar com o coração quebrantado diante dEle. Então vamos pedir isso a Deus. Ó Senhor, quebranta o nosso coração. Dá-nos um coração contrito, quebrantado, um coração compungido, um coração consciente de si mesmo. Mostra o que está dentro de nós. Mostra quais são os nossos caminhos. Mostra quais são as nossas escolhas. Quais são os nossos sentimentos, quais são as coisas que têm reinado na nossa vida. Quais são as razões que regem as nossas ações, as nossas atitudes. Dá-nos clareza disso. Leva-nos a chorar as nossas necessidades diante do Senhor. Produz em nós, ó Deus, também choro pelo pecado. Produz no nosso coração choro pelos pecados, pecados de coração, Senhor. Pecados, ó Deus, nos intentos contra o Senhor, contra as circunstâncias, contra o próximo, contra nós mesmos. Mostra os pecados do nosso coração para nós. Mostra o pecado da apatia, mostra o pecado da ira, mostra o pecado da cobiça, da inveja, do orgulho, da soberba, da incredulidade. Mostra o pecado, Senhor Deus, da dureza, da resistência à Tua voz. Da consciência que está cauterizada pela prática do pecado. O Senhor não é um Deus moralista. O Senhor não é um Deus que castiga. O Senhor é um Deus justo e amoroso. E na Tua justiça o Senhor mostra amor. É por isso que nós pedimos ao Senhor honestamente. Mostra os pecados do nosso coração. Mostra os pecados da nossa palavra, da nossa boca. Coisas que nós não deveríamos falar. Coisas que nós não deveríamos apontar. Palavras de esperança que deveríamos ter. Palavras de consolo que deveríamos esboçar. Palavras de ânimo que deveríamos dar de um coração cheio de amor. Mas se o nosso coração está longe, nossa boca está refletindo esse coração. Não apenas a nossa boca, mas o nosso olhar, ou a ausência dele. O olhar indiferente, o olhar covarde, o olhar medroso, o olhar tímido, o olhar que não se deixa ser dirigido e sensível pela palavra de Deus, não é um olhar sábio. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Mostra para nós. Nós nos juntamos em alegria diante do Senhor, como nos juntamos a um amigo, porque é isso que o Senhor é, um Deus Pai. E no Teu Filho Jesus, nós temos a liberdade de chamá-lo de Pai e amigo. A liberdade de estar na Tua mesa, na Tua presença, porque o Filho de Deus nos coloca lá. Mas nós pedimos ao Senhor, nosso coração é enganoso. Nossas palavras, nosso olhar, nossa boca, o apontar dos nossos dedos, as escolhas da nossa vida saem do nosso coração. Quebranta o nosso coração.
Dá-nos uma vida de oração. Dá-nos uma vida de oração, Senhor. Deus, que vontade de ter uma vida de oração. Como é bom ter um relacionamento pautado na palavra e dirigido pelo Teu Espírito com o Senhor. Como é bom se relacionar com o Deus da palavra. Atrai o nosso coração para Ti, Deus. Não é a oração eloquente, não é a oração bonita, mas é a oração honesta, sincera, de um pecador que diz: tem misericórdia de mim. Nós temos tantas necessidades, mas o nosso coração às vezes não quer falar delas para o Senhor. A gente às vezes não quer chegar diante do Senhor e levantar a mão e dizer: eu tenho necessidade disso e não queria falar. Mas nós temos necessidades e elas ecoam dentro de nós. Se elas são santas, se elas são pecaminosas, se elas são aleatórias, se elas mostram futilidade, isso quem vai dizer é o Senhor. Mas nós queremos falar delas para o Senhor nesta noite, dizer: Deus, essas necessidades não tratadas e não expostas diante do Senhor representam luta para nós. Coisas que ficam mal resolvidas, coisas que não são encaradas, coisas que a gente vai levando sem direção, sem saber Tua vontade. Nesta noite, nós colocamos isso diante do Senhor para dizer: por favor, dá a Tua palavra, mostra a Tua vontade. Nós não queremos andar sem saber para onde ir, nós queremos dar passos firmes no caminho que é Teu Filho Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E se é não, é não. Se é sim, é sim. É a Tua vontade que nós queremos, mas a ausência da Tua voz não, Deus, por favor. A ausência da Tua voz não. Pastoreia-nos Teu povo, nós, pedacinho dele que estamos aqui pela oração nesta noite. Mostra-nos Tua vontade, Senhor. Mostra-nos a Tua vontade, que oremos sabendo a Tua palavra. Oremos com base no Teu caráter. Tira de nós a culpa e a vergonha. Que nós olhemos para a cruz de Cristo e vejamos ali a culpa e a vergonha do que fizemos. E com base no perdão que recebemos no Teu Filho Jesus, naquele sacrifício, Senhor, compareçamos diante do Senhor para dizer: temos necessidades. Deus da aliança, Deus da nova aliança feita conosco em Jesus, por favor, recomeça a Tua obra. Recomeça a Tua obra, Senhor. Livra-nos da dispersão. Livra-nos do afastamento da Tua vontade. Livra-nos, ó Deus, da dispersão da Tua vontade. Traze-nos de volta para o Senhor. Nós nos desgarramos, mas precisamos que o pastor Jesus venha nos buscar. Queremos ser puros. Queremos ser honestos. Queremos ter um olhar puro para a palavra. Queremos ter, ó Deus, fé no que a palavra, nas coisas simples do Evangelho. Queremos ter, Senhor, não um coração incrédulo, um coração cínico, um coração que zomba da palavra, mas queremos um coração que crê na palavra. Um coração que se lança para o que a Bíblia diz. É isso que nós pedimos ao Senhor nesta noite. Dá-nos um coração crente. Dá-nos um coração cheio de fé na palavra. Dá-nos um coração cheio de fé na palavra para olhar as coisas que estão desgraçadas à nossa volta e dizer: se o Evangelho entrar, tudo mudará. Oh Deus, por favor, dá-nos fé no Evangelho de Jesus Cristo. Ele é poder. Oh Deus, livra-nos, Senhor Deus, de ouvir a palavra e não orar. Deus, que a Tua palavra ela nos leve, Senhor, a orar a palavra com fé na palavra. Deus, nós temos enfrentado situações horríveis. E é só o Evangelho de Jesus que pode ressuscitar situações que nós vemos cheiro de morte. Deus, mas o Evangelho é vida. Livra-nos, Deus, de saber isso e não orar assim. Ajuda-nos a olhar o nosso inimigo, aquele que quer nosso mal, com o amor de Cristo. Ajuda-nos a olhar as pessoas da rua, na miséria, passando fome, Senhor, pelo Evangelho de Jesus.
Ajuda-nos a ver, Deus, pessoas que estão entregues na pecaminosidade, na promiscuidade, na perversão, e dizer: Deus, tem misericórdia dessas vidas. Ajuda-nos a olhar os nossos pais, nossos primos, nossos amigos, os irmãos da igreja, aquele que caiu, aquele que está fraco, aquele que está indiferente, Deus, e dizer: eu quero amar mesmo que ele não me ame. Ajuda-nos, Senhor Deus, a orar um pelo outro quando a gente vê o outro não exercer o dom. Oh Deus, por favor, que a palavra nos leve a orar, Senhor. Deus, ajuda-nos a orar pelas coisas que nós trancamos no nosso coração e não deixamos ninguém abrir, nem o Senhor. Mas o Senhor tem acesso ao nosso interior, o Senhor sabe desarmar. E é por isso que nós pedimos por nós nesta noite. Nós não queremos voltar para os nossos lares sem orar, sem chorar as nossas necessidades diante do Senhor. A dor do mundo, a dor da família, a dor do nosso próximo, a dor da nossa própria miséria. Mas tão bom saber que há um Deus nos céus misericordioso que se compadece de nós, teu povo. Nós oramos ao nosso Deus, Deus da Bíblia. Em Cristo Jesus nós te chamamos de nosso Deus. Pecamos, mas o Senhor é o nosso Deus. Em Cristo Jesus nós te dizemos obrigado pelo privilégio de sermos chamados teu povo, filhos de Deus, por causa de Jesus. Apesar de nós, o Senhor é justo e amoroso. Renova teu povo nesta noite. Renova as nossas vidas, Deus, numa vida de oração pela palavra, para que o Filho de Deus seja glorificado nas nossas vidas e o Filho de Deus seja temido neste mundo. É a nossa oração no nome dele, para a glória dele. Amém.